Olá, meus amigos, hoje mais cedo, eu com a minha Shmag aqui, vamos falar sobre literatura árabe. E o nosso convidado hoje pediu para botar uma música aqui. A Tatiana ontem falou de Primo Levi, hoje nós vamos falar de árabes. A minha Shmag aqui e o meu... Estão me ouvindo bem? Me dá um aceno, por favor, se estão me ouvindo bem. Dá para ouvir bem? Alguém me disse se dá para ouvir bem, por gentileza. Por favor, alguém me disse se dá para ouvir bem. Sim, Nenê, obrigado, ainda bem, Tatiana, obrigado. Essa daqui é uma cantora egípcia que o nosso convidado pediu para tocar, que é das Mil e Uma Noites. Fabi, tudo bem? Já estou aqui com o meu ar aqui. O som está muito alto. Está muito alto o som ainda? Chegou o nosso convidado. Aqui, eu tô morrendo de calor aqui hoje. Opa, você viu, né, o que eu preparei para você aqui? Eu vi, tava vendo aí sua bela cufia e você tomou um golão aí do um araque bonito também, hein? É que esse é uso grego, o que dá na mesma, né? É diferente. Eu conheço pelo nome kufia, né, que é o nome que se usa em árabe. Eu imagino que shmek seja uma das formas de dizer também na região. Não sei exatamente de onde. Mas em árabe, normalmente, a gente fala kufia. Kufia. Bom, Pedro, ontem a gente teve uma live emocionante, não sei se você viu, falando de Primo Levi, né, do Holocausto. E acho que é sensacional hoje a gente falar também de literatura árabe, que eu acredito que não vai ser menos emocionante também, né? Com certeza. Primeiro, muito obrigado por você ter aceito o convite, muito, muito, muito gentil da sua parte, né? Obrigado a você pelo convite, Taki. Eu tô aqui, eu vou dar uma aula às 8 da noite de psiquiatria. E eu botei aula de psiquiatria na minha frente aqui, né? Peraí, agora já voltei pro árabe aqui. Então, Pedro, olha, você tem um currículo maravilhoso, né? Você é Pedro Martins Criado, você é doutorando da USP, você é graduado em árabe e português, tem um mestrado em estudos árabes, você estudou árabe padrão e dialeto egípcio. É legal você dizer para a gente dos dialetos, né? No Instituto Francês do Cairo. Eu tenho aqui esse livro aqui, que eu adorei, que você foi o tradutor. Né? Sim, belíssimo. Então, eu queria entender por que alguém que tem esse nome, provavelmente em português... Português, talvez espanhol, meus parentes são português e italiano, pelo que eu conheço. Bom, tem algum mourisco aí na sua família? Com certeza, com certeza. Por que você foi estudar árabe? Então, essa é sempre uma pergunta interessante, porque a gente sempre tem essa associação com as pessoas que têm um nome árabe, ou que têm uma família, né, uma cultura que vem de casa. E comigo não foi exatamente isso. Eu tive um interesse sempre por história, e na escola eu tive um interesse também muito grande pelo medievo, né? Pela Idade Média, a gente fala na historiografia ocidental. E eu percebia que tinha ali um certo desfalque, né? Tinha algumas coisas faltando. E isso me despertou uma curiosidade para ver o que era. E no fim das contas eu acabei descobrindo o árabe um pouco também. Porque o árabe foi uma coisa que eu esperava de um jeito e veio de outro.
né? Se eu for falar assim, desde antes da faculdade, eu lembro de ter ouvido assim, música árabe muito cedo, não lembro nem quando, e ter achado sensacional também. Tem toda uma lógica, uma cultura diferente. Lembro de ter, então, entrado em contato com a ideia dos pensadores árabes, né, e não só de uma tradição, como a gente costuma ouvir, religiosa, né, ligada ao Islã, principalmente, mas de pensar em grandes figuras da humanidade que estiveram naquela região, naquele tempo, naquelas culturas, que a gente entende depois como árabes, e num momento posterior também os muçulmanos, né, que também é outra coisa, né, são coisas diferentes, obviamente. E daí isso me levou, então, sempre para esse interesse. E por causa da história, eu pensei, bom, eu queria estudar alguma coisa relacionada a isso, mas eu não tinha exatamente o interesse pela ciência histórica como um todo. Eu tinha interesse por árabes e pela história árabe. E aí eu pensei, bom, estando no Brasil, acho que a forma mais útil, interessante, proveitosa de estudar isso é aprender língua, mexer com uma das outras coisas que eu sempre gostei. Sempre fui um apaixonado pelas ciências humanas, mas em geral as linguagens, uma coisa que sempre me deixou assim maravilhado. E eu fui lá me aventurar a estudar árabe. E no fim das contas, acho que foi uma decisão muito acertada, pelo menos é uma coisa que hoje eu gosto muito. E acabei me aprofundando nisso, né? Primeiro uma questão de estudar a língua, e aí, a partir da língua, começar a tentar fazer outras coisas que me interessavam também mais a fundo, como a história das ideias, a própria historiografia em si, que eu pesquiso, geografia, relatos de viagens. Então tem uma multiplicidade enorme de assuntos que eu acabei descobrindo estando lá. Tá. A primeira pergunta pode parecer simples, mas eu estou encafifado aqui. Né? Eu vou mostrar para você algumas coisas aqui. Certo. E no fundo, eu quero perguntar para você o que é, afinal, literatura árabe. Eu estou com o Hisham Attar aqui, que ele nasceu em Nova York. Os pais são líbios. Albert Hourani, que você gosta muito, que é a história dos povos árabes, ele nasceu em Manchester. Isso. O Atik Rami, não sei se ele é árabe, nasceu no Afeganistão. Acho que não. Tayeb Salih. Tayeb Salih, sudanês. Sudanês. E o Tahar Ben Julun, é assim que fala? Eu acho que sim, eu não tô vendo. Acho que é Tahar Ben Julun. Escreve em francês. Certo. E esse cara maravilhoso, que eu conheço todas as biografias dele, sensacional. Né, essa maravilhosa biografia dele, Fora do Lugar, que são as memórias, o Edward Said, ele nasceu em Jerusalém, mas tem toda uma cultura americana depois. Sim. Né? O que eu vou chamar de literatura árabe, então? O cara que escreve em árabe, o cara que tem pais árabes, o cara que nasce em um país árabe. O que eu vou chamar? Desculpe, só acrescentar. Você estava falando dos sábios árabes. Eu fiquei lembrando do Ibn Sina, que é o Avicena. Esse mesmo. Ibn Sina Avicena na Espanha. Esse cara é literatura árabe. Então, se você puder ensinar para nós. Certo. Então, eu acho que tem uma pergunta muito interessante aí, tá? Que é uma coisa que a gente perde um pouco a dimensão por causa do nosso uso da palavra literatura, né? A gente associa a literatura a uma coisa mais ligada a um certo desempenho estético da escrita e da linguagem, que tem uma finalidade, em geral, artística, subjetiva, emotiva, poética e tudo mais. Mas a gente também pode pensar em literatura como o corpus textual, né? A literatura no sentido de tudo aquilo que é escrito em uma determinada situação, determinado recorte. Então, literatura árabe pode ser tudo aquilo que já se escreveu em língua árabe. E aí a gente pode incluir, por exemplo, Ibn Sina, que não era etnicamente árabe, ele era persa. Né? Mas ele escreveu a sua grande obra, o Kanun da Medicina, e suas outras composições em língua árabe, que era a língua da cultura que ele estava inserido, porque era um muçulmano, e era a cultura de prestígio da época, cultura associada aos letrados e aos pensadores e às comunidades intelectuais e administração e tudo mais. Então tem essa acepção.
Só que aí, se a gente pega esses outros autores que você falou, a gente também tem um entendimento muito interessante de que a literatura árabe pode ser a literatura produzida por árabes que vivem em países árabes, ou árabes que não vivem mais em países árabes, ou pessoas que têm um parentesco árabe e que escrevem sob essa perspectiva, mas que nasceram fora já de países árabes. Ou até, eu não duvido nada que os próprios árabes não têm problema de considerar, pessoas que não são nascidas nem de origem árabe, mas escrevem em língua árabe. Também é possível a gente incluir essas pessoas. Tem autores que a gente pode considerar, autores, autoras, como árabes, porque eles estão associados a essa tradição por família, ou por uma estética, ou por gosto, referências, mas que, como você apontou aí, muitos deles vão escrever a vida inteira em outras línguas. Né? A gente tem casos desses ilustres, por exemplo, o Gibran Khalil Gibran, a gente tem autores contemporâneos, inclusive, né, que escrevem em francês, escrevem em inglês e são traduzidos para o árabe, ou escrevem em árabe para ser mais traduzido do que publicado em árabe. Então também tem muito essas nuances da gente pensar, bom, a literatura árabe, como você falou, ela pode ter um recorte muito grande, que é esse do corpus textual, mas ela pode também estar nessa acepção que a gente usa hoje, como a literatura enquanto desempenho estético, né, da linguagem. A gente pode pensar em pessoas que escrevem sobre uma temática árabe. Por exemplo, uma pessoa que eu sei que você já conversou, Milton Ratum, é uma pessoa que escreve sobre temáticas ligadas à tradição árabe, mas é um brasileiro. Então, aqui, em que medida a gente pode fazer essa intersecção também? Ou pessoas que estão hoje erradicadas há muito tempo e que escrevem sobre isso em outras línguas. O próprio Eduardo Said é um pensador que talvez tenha em si uma carga muito grande da sua origem árabe, mas, como você falou, produziu em inglês. É uma pessoa que escreveu, ensinou, trabalhou praticamente a vida inteira nos Estados Unidos. Mas tem um valor muito grande para a cultura árabe, né? E para a comunidades árabes hoje. Então, é difícil fazer esse recorte. Para mim, existe essa possibilidade de fazer a leitura múltipla a princípio, da palavra literatura. Então, por exemplo, quando eu te falo, eu estudo literatura árabe clássica, eu estou te falando, eu estudo obras compostas em língua árabe que estão no período chamado período clássico da literatura árabe, que seria mais ou menos o início do Islã, né? Do século VII depois de Cristo até meados do século XIII. Esse é mais ou menos o período em que eu trabalho. Mas, via de regra, as obras que eu trabalho não são exatamente o que hoje a gente chama de literatura. Eu trabalho com historiografia, com geografia, com relatos de viagens, um pouco de literatura islâmica, por trabalhar também com essas interpretações, filosofia. Então, esses outros meios, esses outros campos, estão inseridos no meu corpus, não tem muito como dissociar. Até porque a dissociação total dessas coisas, ela é muito moderna, né? Ela não é um produto do período que eu me concentro. Então, se eu pensar hoje, tentando fechar essa resposta longa já, se eu pensar hoje, a literatura árabe talvez seja muito mais essa literatura produzida sobre temáticas ligadas ao mundo árabe, preferencialmente por pessoas no mundo árabe, mas que não necessariamente estão lá, muitas delas estão fora, falando justamente sobre como é estar fora e sentir falta e a infelicidade com alguma instabilidade, algum problema que a gente sabe que é muito comum nesses países do mundo. Então, esse é um tema muito recorrente também. Então, isso hoje faz parte, por exemplo, da literatura árabe pós-colonial ou decolonial e desses pensadores que estão fora de seus países, mas essencialmente falando sobre seus países, sobre suas culturas, sobre suas referências. Eu vou lembrar de um poeta que eu gosto muito, o livro dele foi recentemente publicado, é Adonis, não é? Isso, em árabe a gente produz Adonis. Adonis, né? Uhum. E eu pensei que, você lembrou, o Avicena, eu pensei que ele escrevesse em farsi, ele era persa. Não, ele escrevia em árabe. Isso, ele era persa, mas ele escrevia em árabe. Tá. Legal, você lembrou do Milton Ratum, né? Uhum. Você é tradutor. Eu queria falar, antes da gente prosseguir, cara, fala desse seu livro maravilhoso e que outros livros você está traduzindo. Você fez uma coletânea de contos, não é? Isso, Beirute no Ar. E também me fala assim,
pergunta complexa. Editora Tabla. Essa é uma editora dedicada a livros árabes? Fala Sim, um projeto recente, a Tabla, né? Eu também conheci quando fui traduzir o Beirut Noir, e o objetivo deles é trabalhar com literaturas do Oriente Médio, principalmente produzidas em árabe, mas tem também obras traduzidas do turco, tem obras de temática sufi, por exemplo, tem várias coisas. Você não vai falar de turco para grego, né? Não, é só uma menção breve. Passei assim, en passant, não vou comentar. Né? Inclusive, vou só fazer o elogio sempre, porque uma das coisas que me levou muito para esse recorte, Taki, foi um gosto que eu sempre tive por estudos clássicos gregos. Então, um dos autores que eu me debrucei muito cedo, antes da faculdade até, foram, por exemplo, Heródoto e Tucídides. Foram leituras que eu sempre me fascinei. Então, fecha os parênteses, só fazendo um elogio aqui, porque é lógico que tem uma herança. Você vê, como você, a Tatiana Gandelman, ontem, entrou através do grego. Você vê que tudo começa na Grécia, como dizia o meu pai. Não duvido nada. Porque, e os árabes não discordariam, né? Porque, inclusive, lá naquele período que eu pesquiso, eles têm uma importância enorme, né? A tradição grega é uma das grandes contribuidoras para a herança científica dos árabes, e graças aos árabes, boa parte deles foi preservado para nós hoje, né? Diga-se de passagem, a gente só lê Aristóteles hoje porque um dia os árabes traduziram tudo o que ele escreveu. Sim. Né? Então, isso é importante de falar também. Mas voltando ao Beirut. Você como tradutor e esse livro. Certo. Tudo, olha eu aí. Como eu como tradutor, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com tradução por uma ideia de que a tradução é uma forma de possibilitar o acesso às coisas. Então, para mim, o motivo principal ligado à tradução é isso, é você permitir o acesso às pessoas a uma coisa que elas não teriam acesso caso a tradução não existisse. Então, a língua árabe não é uma língua muito popular no Brasil, não é muita gente que estuda, mas tem uma tradição enorme, uma literatura gigantesca e valiosíssima. Então, eu pensei como uma questão de contribuição mesmo, de tentar facilitar o acesso para tradição textual, para toda uma literatura e esse corpus enorme. A editora em si se dedica a isso e, por isso, chegou em mim o livro específico Beirut Noir. Né, uma professora minha lá do Departamento de Letras Orientais, professora Safa Jubran, ela também é tradutora da editora, traduziu já alguns livros que a editora publicou, e me indicou para fazer essa tradução de uma coletânea de contos, que é basicamente uma coletânea de autores e autoras libaneses, de Beirute, e um palestino, que vive em Beirute, ou viveu, e eu acho, se não me engano, ele é um dos erradicados. E eles escrevem sobre essa cidade, sob a proposta da temática noir, né? Como o gênero noir que a gente conhece do cinema e que também vem para a literatura policialesca, né? E que eles se propõem a fazer essa leitura desse gênero naquela cidade. Então, é uma forma de apresentar essa literatura contemporânea. Eu tive a oportunidade de conversar com a Iman Humaydan, que é a organizadora do livro, tem uma live nossa, inclusive, no canal da Tabla. E ela falou que ela teve essa intenção específica de convidar escritores e escritoras pouco conhecidos, jovens, pessoas que estão ali se iniciando e galgando os primeiros passos, porque ela queria divulgar esse pessoal. Então, é muito interessante que tenha chegado assim para nós também, porque a gente tem essa dimensão de uma coisa que está acontecendo literalmente hoje, né? Um livro bem recente. Então, a gente tem essa proposta da série Noir, de escrever sobre essa temática e tratando as cidades. Né? Existe, se não me engano, os volumes São Paulo Noir, Rio de Janeiro Noir, coisas associadas ao Brasil. Mas esse volume foi esse primeiro dessa série que a Tabla quis traduzir. Então, são 15 contos, 10 deles são escritos originalmente em árabe, 5 deles são em inglês, 2 são em francês. Eu não falo francês, então eu traduzi os outros 5 do inglês. Então eu traduzi 10 do árabe, 5 do inglês, e eles são um conjunto, né? Porque Beirute, principalmente, tem muito essa realidade trilíngue, né? Da comunidade de Beirute, que é conhecida por falar árabe, por ser um país árabe, mas de também ter uma presença internacional e uma valorização dessa comunidade internacional muito grande. Então, o próprio sistema de ensino ensina francês, inglês, e eles naturalizam isso, então faz parte da realidade literária deles, compor nessas línguas também, como a gente estava falando, eles são árabes, mas estão escrevendo em outro idioma, mas escrevendo essencialmente literatura árabe também.
Então, esse foi o primeiro livro que me chegou para a tábua. Eu cheguei a traduzir outros livros. O primeiro foi pela 34, que é um livro chamado O Cara Mais Esperto do Facebook. É um autor que veio, inclusive, participar da Flip, na ocasião, o Aboud Said. É interessante, é uma espécie de coletânea de postagens dele do Facebook bem espirituosa, assim. Ele é um escritor bem sarcástico, meio contemporâneozão também. E eu tive um trabalho que eu fiz que foi uma tradução de um relato de viagem de um viajante conhecido da tradição clássica chamado Ibn Fadlan, que foi emissário de um califa à Bulgária do Volga, isso no século X. Então eu publiquei esse texto como Viagem ao Volga, é uma tradução com edição bilíngue, publicado pela Carambaia. E também o da Carambaia tive a honra de traduzir um Naguib Mahfouz, que é, para quem está aqui chegando na nossa conversa, o Prêmio Nobel da Literatura Árabe, né? Não há outro ainda, mas, inshallah, um dia terá. E eu traduzi um livro de contos dele chamado Sussurro das Estrelas, que é uma coletânea que encontraram nas coisas dele póstumamente, né? E na casa da filha dele. E um editor achou, falou, bom, tem interesse em publicar. Publicaram a coletânea de contos. Então, foi também uma outra oportunidade de trabalhar com um grande nome, né, da literatura árabe, talvez o nome internacional mais conhecido mesmo. Esse livro tem uma abertura maravilhosa, né? Ele diz que Beirute é uma cidade de contradições e paradoxos. Urbana e rural, violência e perdão, lembrança e esquecimento, guerra e paz. É uma cidade que dança sobre suas feridas. Vale muito a pena esse livro. Você traduziu Beirute no ar. E é interessante que acho que a Guerra Civil Libanesa foi de 74 até 90. Isso. Todos eles, de alguma maneira, transitam por regiões onde o prédio está metralhado, onde todos eles têm uma coisa ligada à Guerra Civil, não é? Uhum. Beirute vive isso, pelo jeito? Pelo que eu sei de estudar, principalmente para a obra, e da sensação que os contos passam, é uma memória muito presente na vida de todo habitante de Beirute, pelo menos os que têm idade para isso, ou que tiveram alguma vivência durante esse período, tem uma memória mais vívida ainda, mas desde então, como a própria irmã também falou, as pessoas lá elas passam a marcar o tempo baseado nisso. Então, é um evento tão marcante na vida daquelas pessoas que eles passam a se referir, por exemplo, filho de fulano nasceu no ano tal da guerra, filho de ciclano nasceu depois de tanto tempo, filho de fulano nasceu 2 anos antes da guerra. Então, virou um marco temporal também, uma coisa que é tão impactante na memória do povo hoje do Líbano, especialmente de Beirute, que é praticamente inalienável. Tanto que a gente pega essa temática no ar, ela está sempre com esse plano de fundo que, na verdade, não é muito policialesco, é mais esse lugar de escombros, desesperança, né? Uma atmosfera que as pessoas parecem que vão seguindo, mas que elas não conseguem não sentir a aflição de ter vivido isso e das consequências que isso gerou na cidade. Então, é um livro muito pesado, assim, é um livro que não é exatamente água com açúcar, né? Não dá para você recomendar para qualquer um, que a pessoa vai ler e vai falar, ai, que legal, que divertido. Não é um livro para ser divertido, eu diria. É um livro para te dar mais essa noção de, primeiro, esses autores e autoras contemporâneos, e segundo, essa mentalidade que se instaurou mesmo nos habitantes do Líbano, que tem uma memória muito grande, um impacto muito grande com essa história da Guerra Civil. Então, para mim é uma atmosfera assim, intensa de propósito, para ser intensa. Nem sempre ela se resolve, né, porque isso é muito comum nos contos, eles vão criando essa tensão, essa atmosfera, e às vezes você chega ali nos finalmentes e não acaba. Não tem resolução, né? A ideia de solucionar as coisas, de superar, não é muito presente no livro. Então, acho que é porque isso, de fato, é um tema muito grande nessas pessoas. Lembra um pouco o Chekhov. Chekhov também Sim. Não fecha bonitinho, né? Alicia Cobello, que é uma psicóloga muito conhecida, uma colega extraordinária lá da USP, ela disse que leu esse livro de contos do Naguib Mahfouz.
Eu separei, outro dia estava pensando na nossa live, e não sei se você viu a revista 451, trazendo... eu vi. Né? E a Alicia Sim. também tinha perguntado, eu tinha separado aqui para você. Esse é um artigo de 2 livros que quem traduz é a Safa Jubran, de 2 autoras, uma libanesa e uma de Oman. Uhum. É interessante você pensar como é que é a literatura escrita por mulheres nos países árabes. Interessante, é um tema bem explorado hoje, principalmente por colegas minhas, inclusive. Eu tenho uma colega que se debruça sobre uma autora específica chamada Hanan Sheikh, que a minha colega se chama Jemima, e ela é daqui da USP também, ela estuda também uma autora dessas contemporâneas que tem até umas propostas bem experimentais, uma prosa difícil, com uns fluxos de consciência, então é bem interessante. Lógico que tem sempre aquelas marcas que eu acho que a literatura feminina, principalmente composta pela língua árabe, se apropriou e explora muito bem. Por exemplo, a Sherazade. A Sherazade é um grande marco literário universal associado à representação das mulheres dentro do cânone árabe. Por mais que seja uma obra que se discuta que não tem só uma origem árabe, toda aquela história. Mas, enfim, é uma personagem muito significativa. Então, essa imagem é uma primeira coisa que vem de uma maneira muito interessante. A Sherazade é uma espécie de figura que vai sendo ressignificada para se tornar uma figura feminina. Outras mulheres que compõem, como a Hoda Barakat, que é uma das autoras que a Safa traduziu, que é libanesa, também faz uma proposta diferente de formatos não convencionais. Ela tem uma das obras que a Safa traduziu, se chama O Correio Noturno, que é basicamente uma sequência de cartas, de epístolas, e essas cartas, elas são direcionadas entre diferentes pessoas. Mas elas trazem alguns temas em comum também, com essa história que a gente estava falando sobre os árabes expatriados, falando sobre como eles se sentem no exterior, fora das suas culturas. Então, nesse aspecto, é uma literatura que não é tão feminina, mas muito mais também árabe, no sentido literal. Que a gente está tendo agora e que vão... Tudo bem aqui? Deu uma engasgada? Não, tá certo. Bom. Tá. As outras mulheres que vão chegando agora estão ganhando mais traduções. A própria Roda tem uma segunda tradução, que a Safa também fez. A minha colega tem a tradução dela também, do livro da Hanan Sheikh, que em algum momento, com certeza, a gente vai poder conhecer. Então, tem temáticas ligadas ao feminino e ao feminismo, por exemplo, sob a perspectiva árabe, mas tem também muita multiplicidade. É interessante porque, apesar de haver uma certa imagem que a gente tem hoje de que as mulheres têm uma presença muito oprimida dentro das sociedades árabes, quando elas se colocam na literatura, esses não são os únicos temas que elas abordam. Elas também se propõem a falar sobre temas que são controversos para nós que olhamos e falamos, não, elas estão numa sociedade tradicional. Então, existe a temática sexual, por exemplo, existe a temática do desejo, existe a temática da sua postura enquanto mulher de igual para igual para os homens, que é uma sociedade que a gente também associa a um machismo muito grande. E não que ele não exista, ele existe, mas ele também não é tão impositor assim na literatura das mulheres. Elas vão colocando essa literatura como uma forma de se expressar enquanto árabes, enquanto mulheres árabes, mas também enquanto iguais, enquanto pessoas que não estão só limitadas a falar de certos temas, pessoas que não estão reduzidas a uma certa perspectiva tradicional e omissa sobre a sociedade. Então essas autoras, eu acho que elas são muito múltiplas, assim, muito complexas. Eu não tive a oportunidade de ler ainda a Omani, que a Safa traduziu, que você mencionou, mas eu li o Correio Noturno e é uma obra sensacional. O que mais chama atenção é, de fato, essa criatividade artística, de você perceber o primor que a pessoa manipula, a forma de escrever diferente, não sendo uma narrativa convencional, com situações bem definidas, muito ligada a narrativas de pontos de vista diferentes. Então, isso é muito interessante, explorar essas coisas que não estão só na dimensão do feminino, mas da literatura como um todo. Então, tem a questão do feminino, mas o mais interessante que eu vejo é que elas não se limitam à questão do feminino. É um dos aspectos que ganha um destaque,
mas que não é exclusivo, não é a única coisa sobre o que elas falam. Então, eu acho que isso é muito interessante dessas autoras, principalmente. As próprias autoras dos contos do Beirute, elas têm momentos que elas falam sobre sexo e desejo e violência e estudo, né, a vida intelectual e anseios e coisas que não estão só nessa esfera. As temáticas ligadas plenamente ao feminino no Beirute, elas são até que mais reduzidas, mas elas estão ali sendo representadas por mulheres, perspectivas de mulheres. Então isso eu acho muito interessante também, essa versatilidade, né, multiplicidade. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado, e você não falou isso, mas a gente tem que tomar cuidado de falar dos árabes como se fosse um grupo homogêneo. Quer dizer, as suas autoras estão no Líbano. Sim. Né? Estão podendo falar no Líbano. Eu não acredito que uma autora na Arábia Saudita pudesse escrever sobre esses temas, não é assim? Sim, é bem difícil, porque a gente está em outro ambiente que é muito mais repressivo, sob uma perspectiva, inclusive, institucional. O Líbano tem uma influência muito grande também de outras forças ocidentais há muito tempo. O próprio Egito também tem, mas o Egito também é um lugar que não é tão amistoso, talvez, quanto o Líbano, né? Porque o Líbano, de fato, é uma situação à parte, como você falou. Mas no Egito, por exemplo, que é o que eu conheço também um pouco mais, tem grandes autoras de literatura popular, literatura um pouco mais aos moldes clássicos, literatura feminista, grandes feministas de movimentos assim internacionais. Já no Golfo é essa dificuldade que você falou. Então vai muito desse recorte também espacial, não dá para generalizar. Até porque a gente fala o termo árabes, mas, na verdade, o que a gente entende por mundo árabe, como eu falei, talvez esteja muito mais ligado à língua árabe do que à etnia árabe. Então, oficialmente, 22 países são falantes de árabe como língua nacional. Mas a gente não entende que os árabes estão de uma maneira uniforme nesses lugares. É mais a língua, talvez a tradição islâmica que tenha levado isso, mas que não tenha sido a única forma do árabe. Mas a gente associa muito também a uma suposta uniformidade, que na verdade é totalmente o contrário. Uhum. Né? O norte da África é um lugar totalmente diverso de uma forma, com umas populações amazigh. A gente tem no Levante e perto ali do Iraque até hoje, a gente tem populações que falam aramaico, por exemplo, que falam assírio. Temos curdos, temos drusos, temos uma série de outras pessoas. No próprio Egito, lá para o sul do Egito, tem os núbios, que também fazem parte do Egito. Tem uma multiplicidade enorme de pessoas que, talvez por causa do idioma, a gente uniformize, mas que é muito grande, muito vasta. A Tatiana não vai gostar que eu vou falar, mas eu lembro sempre da frase do Nietzsche, que ela não gosta do Nietzsche. O Nietzsche diz que você deve casar com alguém que você consegue conversar e ser feliz de conversar o resto da sua vida. A Sherazade é essa pessoa, não é? A Sherazade é a pessoa que vence a brutalidade com a inteligência, é aquela histeria bem colocada que eu vou contar só amanhã, eu só vou apresentar amanhã um pouquinho. Sherazade é uma das figuras mais extraordinárias, não é, da literatura? Sim, para mim é uma das figuras mais interessantes da história da literatura universal, se você quer saber, porque não dá para restringir só esse contexto. É uma dessas figuras que eu acho que hoje transcendeu a sua origem também, né? A gente tem uma imagem muito grande dela como uma figura ligada à literatura do Oriente Médio e tudo mais, mas ela virou uma espécie de ideia universal, que é isso que você falou, né? A ideia da contadora de histórias. E tem muitas leituras da Sherazade exatamente nesse sentido, de que a Sherazade, ela equivale, e talvez disso venha o grande sucesso das Mil e Uma Noites, ela equivale o narrar ao viver, né? Literalmente, As Mil e Uma Noites é uma obra que iguala essas duas coisas. Então não é só a Sherazade que narra para viver, para se manter viva. Os temas das histórias que ela conta, o tempo todo também são personagens que narram para viver, personagens que narram em troca da vida. Um personagem que também alçou aí um patamar universal, que eu trabalhei um pouco mais a fundo recentemente, Simbal Marujo. Uma figura dessas que também transcendeu seu lugar de origem. E que também é um narrador moldura. Dentro da sua história, ele também é uma moldura. Ele também narra outras histórias dentro da sua própria. Então isso é um procedimento também muito comum, que a Sherazade é a grande representante desse procedimento, que a gente chama de narrativa moldura.
né? Grandes obras têm isso, de você ter uma primeira narrativa de uma pessoa que começa a contar uma história. E a Sherazade é essa pessoa. E ela tem essa perspicácia, né? Bom, eu vou levar esse cara a entender que o que ele está fazendo é um ato de tirania a partir dessa sedução, da sedução da narrativa. Não da sedução no seu nível vulgar, mas da sedução da história, né? Do narrar para viver. A narrativa cria a vida. A vida, ela é justamente quando a narrativa se cessa. Então, essa perspectiva é muito rica, eu acho. Ela é muito única e, ao mesmo tempo, ela é muito universal. Eu acho que a gente se relaciona muito bem com isso. E a figura dela é sensacional, né? Falemos sério que a literatura, né, essa figura é muito marcante. Você falou do Najib Mahfouz, ele tem a Noite das Mil e Uma Noites, né? As Noites das Mil e Uma Noites. Eu queria te perguntar, eu li em algum lugar, que eu não sei se é Simba o Marujo ou Ali Baba e os 40 Ladrões, as Mil e Uma Noites, os contos das Mil e Uma Noites vão juntando outros contos ao longo dos séculos, né? Eu não sei se Simba ou Ali Baba não pertencem originalmente aos contos, como é que é? Nenhum dos dois, na verdade. Isso, o Mamed, meu orientador, que é o tradutor das Mil e Uma Noites, ele usa um adjetivo que eu acho, assim, basta. Ele fala, as Mil e Uma Noites são uma obra onívora. Ela se alimenta de tudo. Então, você encontra nos manuscritos das Mil e Uma Noites tratado de filosofia, poesia popular, narrativas de outras obras, porque nas épocas também que as Mil e Uma Noites estavam se consolidando, não existe o conceito de plágio. Você assimila trechos de outras obras, às vezes páginas e páginas. Então, uma história inteira, um capítulo inteiro. Então, as Mil e Uma Noites foram se formando, ou pelo menos se consolidaram meio que com essa aparência que a gente tem hoje, a partir desse procedimento. Né? Como eu falei, tem uma polêmica se é uma obra puramente originária da língua árabe, ou se veio de uma outra obra que parece ter existido em persa médio, né? Que era o Parlevi. E veio para o árabe, foi sendo assimilativa desse jeito, e aí chegou para a tradição ocidental no século XVIII, com um tradutor famoso, chamado Antoine Galland, que foi praticamente o primeiro cara a trabalhar com as Mil e Uma Noites e falar, não, isso daqui precisa ter 1001 noites. Então, ele queria sair dessa interpretação, talvez meramente hiperbólica, do título, né, de muitas narrativas, e colocar ali 1001 histórias. Então, ele, por exemplo, foi o responsável, pelo também que a gente estuda, por inserir o Ali Baba e o Aladim. Né? E o Ali Baba e o Aladim, ele parece ter ouvido de um outro viajante sírio que ele conheceu e que contou essas histórias para ele. Então, na verdade, eram histórias árabes que existiam entre os árabes em outros contextos, mas que não eram parte das Mil e Uma Noites. O maior exemplo disso, pelo menos que eu conheço com mais detalhes, é o Simba. Porque o Simba, ele chegou a ser uma série independente antes da existência das Mil e Uma Noites, enquanto Mil e Uma Noites. Existem livros e livros que chamam o livro do Simba o Marujo, né? E não estão dentro das Mil e Uma Noites. E aí algumas versões, então, dessas histórias foram sendo acrescidas a essa outra grande obra. Mas são histórias que originalmente existiam também por si só, dentro de um processo de narrativas de viagens, mercadores, literatura maravilhosa, coisas bem associadas também àquele período, mas que existiam anteriormente. Então, é uma obra, como eu falei, que assimilou muitas coisas e depois ganhou muitas versões, né? Ganhou muitas formas diferentes, tanto é que agora, pela primeira vez, tem essa tradução diretamente ao português, porque é a versão que praticamente o Mamed que fez, né? Ele que está juntando ali as partes, pega a recorrência das histórias em outras edições e monta a sua fixação, digamos assim. Então, é uma obra que tem essa multiplicidade muito grande, né? Porque ela tem esse grau principalmente onívoro. Eu gosto desse adjetivo, eu acho que ele é bem feliz nesse caráter mesmo dessa obra. O seu orientador foi o professor Mamed Mustafa Jarouche, não é isso? Exatamente. Eu já fugi da Faculdade de Medicina para assistir alguma aula dele em algum momento. Ele é que diz que o Aladim aparece em algum manuscrito francês, ou lá pelo século XIX. Você não tem história anterior disso, não é isso? Isso, que é o trabalho do Galland, né? O Galland, ele teria introduzido o Ali Baba e o Aladim nas Mil e Uma Noites.
Quantos volumes são? Estava vendo que ele estava lançando volume. Quantos volumes são? Eu acho que agora ele lançou recentemente o quinto. Se não me engano, o quinto foi lançado recentemente. Se não foi lançado recentemente, vai ser lançado em breve. Já tem 4 com certeza, já há algum tempo. Eu acho que o quinto, se não foi lançado já, vai ser lançado em algum momento breve. Existe uma literatura pré-islâmica e uma literatura islâmica? Quer dizer, o Corão marca um divisor de águas entre o que vem antes, até em termos de temática? Sim, a gente, inclusive, é um dos primeiros temas que a gente costuma explorar dentro da literatura árabe clássica, é justamente a literatura pré-islâmica, que é anterior a esse marco, né? Naturalmente, o advento ali do Islã gera uma nova perspectiva de tudo, então o pré-Islã passa a ser uma coisa à parte, né? Em árabe, inclusive, usa-se o termo meio pejorativo, jahiliya, que significa a era da ignorância, digamos assim, a ignorância, né? O desconhecido, né? O não saber. Mas existe principalmente, e o que a gente tem resquício hoje, é poesia, por causa da tradição poética dentro das comunidades da península, que faziam competições, disputas, festivais de poesia, declamação poética, tinham feiras de poetas, né? Tem a anedota interessante que sempre se conta na historiografia islâmica, é que na era pré-islâmica as feiras de poetas interrompiam guerras, elas causavam pausas nas guerras e nos combates para as pessoas acompanharem as feiras de poetas, declamações. Então, tem um grande prestígio a tradição poética na era pré-islâmica. Assim como tem alguns tipos de crônicas, por exemplo, de guerras, né? Normalmente a gente tem registros de guerras, a gente chama Ayyam al-Arab, que são os dias dos árabes. São as batalhas, digamos assim, narrativas de batalhas entre comunidades da península. Então, tem formas diferentes, mas o mais marcante, com certeza, são alguns representantes dessa tradição poética que são conhecidos sob o nome de al-muallaqat, que em árabe significa literalmente as suspensas, as penduradas. Porque disse que elas foram escritas e penduradas na Kaaba, de tão bonitas que elas são, né? A Kaaba é aquele predinho que é uma caixa preta que está em Meca, e onde os muçulmanos andam em torno ali quando fazem a peregrinação. Então, dizem que elas foram tão belas, assim, consagradas, que em um dado momento elas foram escritas em letras de ouro e penduradas na Kaaba. Então, são poemas alguns dizem 5, outros dizem 7, outros dizem 10, outros dizem 12, mas é um número, assim, menor do que 12 e maior do que 5, cada um composto por um poeta, que são grandes representantes da literatura pré-islâmica. Tem uma tradução ao português dos 10 mais consolidados de um colega nosso do árabe, dos estudos árabes, chamado Alberto Mussa, que é também colega do meu professor de poesia, professor Michel Sleiman, e a tradução dele é justamente os 10 poemas suspensos. Se não me engano, o texto... Eu acho que o título, se não me engano, é 10 poemas suspensos. Né, que são as muallaqat. Né? Eu tenho aqui na sala, mas acho que demora para pegar, não tem problema. Mas o nome dele é Alberto Mussa. E ele traduziu, então é uma coisa que dá para encontrar. Eu encontrei o meu em um sebo, por exemplo. Estante virtual, né? Se você não achar fácil, vai para estante virtual. Também, acho que deve achar. Cara, estou chamando de cara porque você já virou meu amigo. Por favor. Traduzir do árabe deve ser uma tarefa bem complicada, né? Porque você tem gíria, tem expressões idiomáticas, você não fica seguindo a norma culta toda hora, né? Aí fica aparecendo gíria. Como é que você se vira? Então, o árabe é uma língua interessante com essa questão, porque ela tem uma coisa que a gente costuma usar, o termo, o colega meu já disse que não está se usando tanto, mas fala em diglossia, né? Que é uma língua que existe numa forma praticamente na escrita e outra na fala. Por isso que a gente fala, por exemplo, existe um árabe padrão, clássico, formal, que a gente chama de fusha, literalmente em árabe se diz eloquente, e existe dialetos. Então os dialetos são essa expressão do dia a dia, que é que todo mundo vai falar na rua, na sua vida cotidiana. Em geral, a expressão dialetal na literatura árabe, ela é tardia, ela não é tão forte desde sempre. Existe um prestígio do árabe tradicional, clássico, para a escrita.
Então, o uso, por exemplo, de expressões dialetais é uma coisa muito mais dos autores mais recentes. Não é tão comum na literatura clássica. E uma sorte que eu tenho, principalmente por causa do período que eu estudo, é que por causa do Islã, o árabe teve uma formalização muito cedo. Já em meados do século VIII, tem filólogos árabes formalizando a gramática da língua árabe. Então, a língua árabe dos períodos que eu pesquiso, principalmente século IX, X, é praticamente a mesma língua árabe formal que a gente vê hoje. Então, tem as suas diferenças, claro, uma coisa ou outra de vocabulário, de umas construções que às vezes foram ganhando uma preferência, mas não é exatamente tão distante. É que a gente tem dificuldade de imaginar isso porque o português é uma língua relativamente jovem, né? É uma língua que a gente não consegue, por exemplo, século IX, X, não existe português. A gente se refere ao galego, né? Galego-português. Então, para nós, a mudança parece muito brusca, mas como existe esse fator Islã, e o fator Islã está muito vinculado ao fator língua árabe, a consolidação e a fixação da língua árabe aconteceram muito cedo. E isso facilitou que nós hoje pudéssemos estudar uma língua árabe padrão, que é muito pouco diferente da língua árabe padrão de quando surgiu o Islã. Então isso facilita para um tradutor, por exemplo. Lógico que tem a questão das expressões idiomáticas, e aí é pesquisa, né? O máximo de referências possível, o máximo de dicionários possível, o máximo de áudios e vídeos e situações formais e informais, e o máximo desses estudos também linguísticos, né? Gramaticais. O curso mesmo que eu fiz no Egito, ele tinha até um enfoque em gramática, por exemplo. Eu dou aula em cursinho de gramática do português. E eu tinha basicamente essas aulas também, só que em árabe. Então essa análise, por exemplo, análise sintática, morfologia, essas coisas ajudam muito, né? Também uma coisa que meu orientador, Mamed, costuma falar, tradução, no fim das contas, é sintaxe e léxico. É você saber sintaxe e léxico. Lógico que tem uma dimensão da tradução cultural, né, que a gente fala, pô, preciso dar uma adaptada nessa imagem, preciso usar outro nome para falar a mesma coisa, mas via de regra eu preciso também conhecer língua, né, preciso conhecer ali uma estrutura mais ou menos formal. Então, para minha sorte, eu não trabalho tanto com dialeto, o que dificultaria bastante. E também não é exatamente muito volumoso ainda essa composição, ela é relativamente recente, comparando, lógico, com todo o histórico de literatura clássica. Mas, trabalhando com literatura formal, existe alguma, assim, eu diria, né, eu tenho mais facilidade. Talvez por causa dessa facilidade justamente com a estruturação linguística, esse raciocínio linguístico mesmo. Então, trabalhar com dialeto, às vezes você tem que se desapegar dessas coisas, né? Você tem que falar, bom, no dialeto as coisas funcionam com uma lógica um pouco mais própria, priorizam outras ideias. Então, vocabulário em geral, a gente consegue se virar, porque como está no formal, você encontra nos dicionários, léxicos, referências literárias. E a gramática, às vezes, pode ser como a gente vê também no português, né? Uma pessoa que gosta de complicar bastante umas frases, fazer umas inversões, umas firulas. Isso tudo existe. Aí você tem que desdobrar, né? Você tem que ir tirando ali o que é o que, colocar numa ordem que faz sentido e etc. Mas o árabe, em geral, não é tanto o empecilho que ele parece ser. Eu acho que essa aparência vem muito da escrita também. Eu acho que você, como uma pessoa assídua do grego, deve concordar comigo nessa dimensão também. O sistema de escrita diferente, ele assusta muito. As pessoas olham aquilo e falam, nossa, eu nunca vou entender isso. Mas árabe é um sistema alfabético, como o sistema latino. Tem letras, tem vogais, tem consoantes, tem um número limitado de fonemas. Tem uma grande vantagem parecida com o alemão, que é você ler como você escreve. Então, não tem firulas tipo francês. Então, tipo inglês, que tem 1 milhão de convenções fonéticas que vem de onde vai saber de onde. Então, nesse sentido, é até que muito acessível. E só para fechar essa resposta, porque é um assunto que eu gosto muito, linguisticamente falando, o árabe é uma língua muito matemática. É uma língua que tem um sistema que a gente chama de paradigmas. Os paradigmas são basicamente formas de você criar o vocabulário com base em raízes semânticas. Então você tem um campo semântico e você cria as palavras manipulando aquele campo semântico dentro de paradigmas fixos, mais ou menos. Então é uma língua muito regular, é uma língua muito cheia de regularidades. Isso ajuda também quando você tem um estudo linguístico mesmo da língua. Para sair falando não é fácil, porque tem uns sons aí que até emiti alguns que não são muito simples, né? Arab. A própria palavra árabe
né, que é árabe, ela não começa com A, né, em árabe. Para nós parece que é, mas essa letra, isso é uma letra, isso é uma consoante, é um Ain. Então, que significa olho. E é um choque, né? Você fala, bom, tem sons estranhos, escritas estranhas, nunca vou entender isso. Mas, na verdade, é totalmente possível. Isso não é porque eu conheço mais, mas é porque é de fato possível. Quem entrou aí, que a gente nesse bate-papo, depois a gente vai querer jantar e a gente vai ter que saber qual é o melhor restaurante árabe, grego, etc. É o meu amigo Arnaldo Lorenzato, que entrou aí, editor sênior da Veja, que é um acadêmico também, ele apareceu aí, que nos dá muita honra. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. A hora que você chega para uns amigos e fala assim, eu estudo árabe do século IX ao século XIII. Você não quer te mandar para um psiquiatra? Não querem pedir meu cartão? Você não fala isso? Você é doido ficar estudando esse negócio? Não foi esquisito? Eu acho que é muito impactante mesmo, né? Porque é uma realidade tão totalmente distante do que a gente está acostumado em tudo, que eu acho que é chocante. Mas tudo bem, eu acho legal. Eu acho bacana que seja chocante. Gosta de chocar. Eu também, né? Eu gosto de chocar, mas eu gosto de conseguir ir depois do choque, né? Porque uma coisa que, como você falou, você é entusiasta também do Eduardo Said, é uma ideia que a gente tem que sempre combater, né? Eu, enquanto estudante de árabe, eu sempre encontro primeiro, ao invés dessa recomendação espirituosa, pô, você tá maluco, vai estudar árabe. Eu encontro a brincadeirinha maliciosa, né? Que é do, homem-bomba, extremista, fanático, o que é um problema em si só, né? Então, assim, a gente tem uma questão aí que claramente está ligada à islamofobia, mas a gente tem uma questão maior que, como você falou do Eduardo Said, é o orientalismo em si, né? Que é uma coisa que faz parte da nossa mentalidade. A gente olha para o Oriente como se fosse um bloco meio que místico, mágico, fixado no passado e na tradição e numa forma meio que antiga de viver no mundo, né? Humanidade no planeta Terra. Então é muito complicado você chegar e você se deparar justo com essa barreira, assim, é terrorista. E aí você tem que falar, bom, então eu já entendi qual é o seu referencial, vamos colocar outro no lugar, né? Então, você falou agora, porque você é, lógico, um psiquiatra, tem tradição de literatura médica que reflete sobre a mente na literatura em língua árabe. Tem tradição que reflete sobre o corpo humano. Tem tradição que reflete sobre o universo, de grandes astrônomos, grandes astrólogos. Você hoje, faz para mim uma conta. Faz para mim aí 50 vezes 26. Mas usa algarismos romanos. Eu espero. É meio difícil, né? Graças aos árabes, hoje você faz matemática de um jeito primoroso. E, aliás, eu vou fazer essa ousadia, a matematização da ciência não aconteceria sem os árabes. Se você pensar que todas as ciências são passíveis de matematização, isso é um raciocínio que também vem desse lugar. De você pensar que é necessário, isso é uma coisa que eu comentei também com um grande amigo meu que você já conversou, Gustavo Gaiofato, tá aí, Cabeludo, tá aí, eu vi o comentário dele. Historiador cabeludo aí. Grandes marxistas desse país, não é? Exato, estamos aí, camarada. Camarada. A matematização veio também por esse raciocínio. E uma coisa que eu particularmente estudo também na minha pesquisa, a noção de método, que depois foi desembocar na noção de método científico lá na Renascença, no humanismo e tudo mais, ela não seria possível sem os árabes, sem a contribuição árabe para a reflexão científica. Então hoje o que basicamente o Ocidente, entre enormes aspas, usa para se definir, que é essa noção de iluminismo, secularismo, evolução intelectual, que tem um fundo bem supremacista, digamos assim, não vem daí, percebe? Não é uma coisa que você inventou. Sem essas tradições, principalmente da antiguidade, do Oriente, aí Oriente no sentido geográfico, não no sentido polo cultural, que vieram dessa região do mundo, sem essas coisas você não teria nada disso. E principalmente por causa dos árabes. Eu tenho um livro sobre a história da melancolia, e é exatamente o que você falou. Enquanto na Europa você queimava a gente,
Uhum. Os árabes já tinham hospitais. Sim. Né? A cultura grega sobreviveu por causa dos árabes. Né? Aristóteles por causa dos árabes. O Galeno, né, falando da medicina, já que nós falamos da medicina, Galeno é um dos grandes representantes que sobreviveram por causa dos árabes também, né, em grande parte. Leram muito, gostavam muito. Tem um amigo, Cal Kashani, que ele vai falar, ele te manda uma pergunta sobre o Naguib. Como é que você pronuncia? Naguib ou Najib? No Egito a gente pronuncia Naguib. Naguib Mahfouz. Uhum. Eu tenho o Palácio do Desejo, Legal. Entre Dois Palácios, Legal. Jardim do Passado, O Ladrão e os Cães, e tem um outro aqui que eu não vou cansar vocês, O Beco do Pilão. Agora eu vou ter que ler esses contos que você traduziu. Veja, o Cal Kashani diz o seguinte: o Naguib Mahfouz é o único árabe prêmio Nobel. Dizia que a literatura é, em essência, uma pergunta. Se tivesse uma resposta, não seria literatura. A obra do Naguib Mahfouz está intimamente ligada aos bairros e becos do Cairo. Né? Seria a Primavera Árabe que tomou conta dessas praças uma resposta para a literatura do Naguib Mahfouz? Olha, não diria uma resposta, né? Mas talvez algo que ele sempre tentou representar na sociedade egípcia, pelo menos, porque o grande foco do Naguib Mahfouz sempre foi muito o Egito. Então, o grande foco dele ali falando sobre a sociedade egípcia, talvez esse anseio estivesse lá sendo representado, que é esse anseio por você sair do modo de submissão, que é basicamente o anseio que a gente aqui acabou de expressar, né? Esse anseio popular de uma luta social, de você não estar submetido a uma ordem que, naquela época, ele estava ainda falando com base na monarquia mesmo, né? Ele estava lá anterior à Revolução do Nasser, e depois da Revolução do Nasser, o primeiro impulso dele é falar, bom, não tenho mais sobre o que escrever. Mas aí, 8 anos depois que passou a Revolução, ele volta a escrever. Por quê? Porque tem sobre o que escrever. Então, esse anseio talvez tenha perdurado. Não dá para dizer que ele é uma resposta exatamente à literatura, mais do que ele é uma resposta à sociedade e à submissão da sociedade popular ao poder. Porque, especialmente nesses países que eclodiram na chamada Primavera Árabe, a gente tem marcas muito fortes de um poder muito unilateral, né? Com um passado muito ligado às forças militares, com uma força de controle muito grande sobre os países inteiros e sobre questões legais, ideológicas, um policiamento de costumes muito pesado, uma vida financeira dificílima, economias frágeis. Então tudo isso eu acho que é muito mais relevante no caso da Primavera Árabe, como uma tentativa de dar uma espécie de coesão para essa noção que é um pouco aberta demais também. Eu acho que cada lugar tem essas suas particularidades, mas, via de regra, os anseios que talvez o Naguib Mahfouz estivesse expressando lá na sua obra, eles tenham perdurado. Eles só tenham se adaptado aos gostos do tempo, né? Eles foram mudando conforme as forças foram se substituindo. Porque nesses lugares a gente sempre tem essa sensação, que às vezes a gente também tem aqui no Brasil, sejamos sinceros, de que as coisas elas não parecem que mudam muito, elas meio que se substituem. Assim. Uma coisa entra no lugar da outra, mas via de regra parece que há uma continuidade em certas coisas que deveriam ir embora. Então essa sensação eu acho que ela é muito grande. Tem um pesquisador do Naguib Mahfouz que ele até arrisca falar que numa fase principalmente mais tarde na obra dele, ele até flertou com uma certa noção mais kafkiana da realidade, no sentido de elaborar um conceito próprio de o estranho mesmo. O estranho mahfouziano, ele é essencialmente institucional. Eu acho que o Sussurro das Estrelas ele expressa muito bem isso. As instituições, na sua frieza burocrática e hierárquica e tudo mais, elas não dão conta de amparar as necessidades humanas. Elas não dão conta de amparar essa vida em sociedade, as complexidades, as pessoas vivendo as suas comunidades mais localizadas. Elas se impõem. E isso gera uma sensação contínua de eu estou me submetendo a uma força que eu não entendo, que é um conceito meio kafkiano em si, né? Dessa noção da instituição sempre se sobrepondo a você e você sabe para que ela serve, como ela funciona, o que você está fazendo ali e como sair dessa, se é que se pode sair dessa e etc. Então, mais do que tudo, eu acho que tem aí um grande anseio que se renova. E não exatamente que responde a essa literatura, mas que já está representado lá, que vai ganhando essas novas cores.
Ó, o Calcachane também te faz uma pergunta. Ele é boa gente, viu? Mas ele manda uma pergunta meio sacana. Depois dessa pergunta, queria que você dissesse, antes da gente encerrar, alguns livros que você acha, cara, vocês querem ler literatura árabe? Começar por... Aí você indica pra gente alguns. Ele diz o seguinte, beleza. A literatura étnica, principalmente africana, virou um nicho editorial. Alguns autores se tornaram celebridade pela temática, pela etnicidade deles, mais do que pela qualidade. A literatura árabe é assim? Não, definitivamente não. Até porque tem grandes escritores no sentido literário mesmo, sobre a própria Roda Barakat, ou a coletânea de contos, autores que são muito contemporâneos nossos mesmo. Eles têm uma dose de experimentalismo também muito grande. Então não é uma literatura árabe que está fechada numa reprodução de uma tradição, não é uma literatura árabe que está tentando copiar a literatura ocidental, europeia, americana, seja lá o que for. Não é uma literatura árabe que está, de alguma maneira, se simplificando ou buscando caminhos fáceis, coisas medíocres. São coisas que você percebe que eles estão sempre tentando inovar. E, assim, um exemplo que eu acho que eu posso dar, que ilustra bem o porquê dessa pergunta, às vezes até faz sentido, e como a gente tem que pensar no nosso olhar sobre isso. O primeiro autor que eu traduzi, o cara chamado Abu Said, ele veio para Flip. E na Flip, ele teve uma experiência não muito agradável. Por quê? Porque o livro dele não fala sobre a guerra na Síria. Ele é um sírio, né? Estava vivendo na época ali da guerra quando começou, mas ele não fala exatamente sobre a guerra. Ele fala sobre a vida dele. Ele fala sobre coisas engraçadas, fala sobre a relação com a mãe, etc. A audiência da Flip quis falasse sobre a guerra. Ficaram perguntando para ele, como você se sente como um refugiado sírio na Alemanha? Em nenhum momento do meu livro eu falo isso. Ele respondia para as pessoas ficavam meio putas com ele, porque, bom, o que você vai fazer, né? Eles estão tentando te encaixar numa coisa que você não é. Esse encaixe, ele é muito mais um reducionismo de quem olha do que quem está sendo olhado. Porque a pessoa que está ali, ela está em toda a sua complexidade, como uma face totalmente diferente, né? Escrevendo uma literatura que não é a literatura do refugiado, a literatura da vítima da guerra, mas sim uma literatura espirituosa, sabe? Sarcástica, descompromissada, mas ainda assim criativa, diferente, original. Então tem essa ideia também de que eu entendo a pergunta com a malícia, mas eu acho que eu posso devolver a malícia para o olhar do observador. Porque nesse tema específico, esse olhar é regra, infelizmente, entre nós. A gente tende a colocar os árabes e os povos islâmicos e os povos do Oriente Médio em geral na condição de sofrido, oprimido, esvaziado, uma pessoa que de alguma forma tem ali uma elaboração menor do que nós, por algum motivo. Então, acho que isso deve ser questionado e, acima de tudo, destruído. Só uma citação histórica, quando você falou do Nasser, o Naguib Mahfouz, para quem não conhece, o Pedro está falando o general Gamal Abdel Nasser, né? Que queria transformar um pan-arabismo, né? Tanto que chamou República Árabe Unida, não é isso? Isso, Gamal Abdel Nasser. Vou fazer a pergunta da Tatiana. Eu vou me penitenciar, porque daqui a pouquinho eu dou uma aula e aí vira tudo, aí é psiquiatria. Se você puder responder mais rapidamente a dela, claro. E depois indicar alguns livros. Ela diz assim, como é que você vê a literatura de autores não árabes que escrevem sobre a temática árabe? Então, aí depende muito de qual olhar esses autores estão tendo, né? Como eu falei, pode ser que seja um olhar instruído e que de alguma forma está disposto a olhar de uma maneira complexa e dando conta dessa complexidade, e pode ser um olhar orientalista. Se for um olhar orientalista, reducionista, né, uma coisa tipo, todo mundo que for escrever sobre os árabes vai escrever uma versão literária do Aladdin, o filme da Disney. Isso não é bom. Por quê? Porque existe um reducionismo muito grande nessa representação, que não é uma representação de lugar nenhum. É uma representação de uma amálgama de coisa nenhuma. Então, assim, escrever sobre literatura árabe pode ser as duas coisas. Você pode fazer isso de uma maneira orientalista, reducionista, nesse caso, não faça.
ou você pode fazer de uma maneira complexa, atenta. Tem casos que são um pouco mais difíceis da gente julgar, né? Tá agora em alta o Duna, né? O filme. O filme Duna e a obra literária Duna tem várias coisas emprestadas da cultura árabe, mas que ficam ali naquele limiar entre uma apropriação que na verdade é reducionista e uma representação que às vezes parece interessante. Então acho que depende muito, não dá para reduzir a uma forma só. Eu acho que você citou um livro que é fundamental, não é? Que é o Orientalismo, né? Sim. Do Edward Said, né? Que é fundamental. Olha, ela está dizendo Vozes de Marrakech, do Elias Canetti, que é um relato de viagem, que pareceu um olhar muito receptivo em relação às experiências de alteridade. Então, antes da gente fechar, eu já falei do Orientalismo, que acho um livro maravilhoso. Você não quer citar alguns livros que as pessoas que estão assistindo a gente... Ó, cara, você quer conhecer um pouco de literatura árabe, fora o seu livro, que você não ia citar, o Beirute Noir, que você era muito tímido. Cita 5 ou 6 livros, ou alguns livros que você diz, cara, comecem a ler literatura árabe por aí. Certo. Eu acho que um primeiro livro muito interessante da literatura árabe do século XX, um livro muito importante que você mencionou e que eu vou recomendar porque não posso deixar escapar. O Tempos de Migrar para o Norte, do Taib Saleh, que é um sudanês, fala muito sobre essa perspectiva do árabe sobre o estrangeiro e o estrangeiro sobre o árabe, a sensação de ser árabe fora do país árabe, etc. Um livro primoroso, acho que deve ser lido, sensacional. Talvez um dos melhores para começar, de fato, muito estimado pelos próprios leitores árabes. Então, uma obra importante. O próprio Naguib Mahfouz tem a trilogia do Cairo que você mostrou, tem também um outro livro um pouco mais antigo, não me lembro se é anterior, eu acho que não é anterior, mas que é mais difícil de achar, que se chama Miramar, que também foi traduzido pela Safa, muito interessante. Então, tem toda uma questão com perspectiva também, com pontos de vista da narrativa, bem Kurosawa. Né? Faria uma comparação talvez meio ousada, mas acho que faz sentido. Eu acho que, se você não conhece As Mil e Uma Noites, talvez seja aquela recomendação que eu não preciso dar, porque As Mil e Uma Noites é aquela obra, como a gente falou, meio que transcendeu a sua condição de literatura árabe, mas vale sempre a pena lembrar que é a primeira coisa que as pessoas associam à literatura árabe. Não é um autor, é um livro, né, que não tem autoria conhecida. Então é uma obra que também merece ser conhecida. Dessa época também é interessante, um livro importante, também traduzido pelo Mamed, chama Khalil Dimna. É um fabulário político. Aí é para o pessoal que gosta mais de umas coisas que não são a literatura nos moldes só modernos. Tem fábulas com animais e tal, mas é um fabulário político. Ele visa te instruir, ele era voltado para príncipes e membros da corte de como se portar no poder. Então, é um fabulário, mas não é literatura infantil, como hoje a gente costuma achar que toda fábula é. Né? É um príncipe de Maquiavel. Exatamente a comparação que a gente pode fazer, porque o príncipe ele não é fábula, mas ele é um espelho de príncipes, né? A gente usa essa expressão espelho de príncipes. Nessa tradução ocidental tem essa expressão, talvez no árabe possa se referir mais ou menos a essa mesma ideia, que é o Khalil Dimna, uma adaptação ao árabe, também de uma obra originalmente indiana, mas conhecida principalmente em árabe. Fora isso, acho que também dá para recomendar, se alguém gosta de filosofia, naturalmente, tem 3 livros que já foram traduzidos por um outro professor meu, chamado Miguel Atier Filho, e ele traduziu o Livro da Alma, do Avicena, a Filosofia Primeira, do Al-Kindi, chamado O Primeiro Filósofo, entre os árabes, então, grande importância. E o meu favorito, sou suspeito para falar, acho que você vai gostar talvez mais desse também, fora o do Avicena, claramente, que é o chamado A Cidade Excelente, do Al-Farabi. Al-Farabi também não era árabe, né? Ele tinha origens turcas, misturada ali da região do Cáucaso, mais ou menos. Desculpe de novo, mas ele era um grande escritor em árabe. Um filósofo também muçulmano. E A Cidade Excelente é basicamente uma leitura islâmica aos moldes da República de Platão. O que constitui a organização social excelente. Por isso, A Cidade Excelente. Então, na verdade, o livro é o livro das opiniões dos habitantes da Cidade Excelente. Então, é muito interessante. Fica a dica também dessa literatura clássica. Maravilha. Rapidamente, que eu é que estou te atrapalhando.
Você não citou o Profeta do Gibran Khalil Gibran, porque isso já é carne de vaca? Carne de vaca no Brasil hoje já não é mais uma coisa... Hoje já virou artigo de luxo, né? Infelizmente, não dá para usar com a mesma preço. Nem banana, não dá para dizer as coisas estão preço de banana, porque a banana tá cara. Eu não citei o Gibran Khalil Gibran porque, de fato, ele tem esse aspecto um pouco mais moderno do estrangeiro, né? Ele está escrevendo principalmente em inglês, falando sobre uma cultura um pouco mais distanciada. Então tem essas temáticas também. Talvez dê para a gente incluir aí, porque é um dos grandes nomes, né? Eu não me lembro das traduções que tem ao português, eu não sei se tem, mas eu acho que tem. Não saberia dizer qual, né? Mas o Profeta, muito provavelmente, se tiver algum traduzido, vai ser o Profeta, né? Talvez tenha mais de uma versão. O Arnaldo está dizendo, eu não sei se é um livro ligado à gastronomia, Arnaldo, Aroma Árabe, do Salah Jamal. Conhece? Talvez, com esse nome, Salah Jamal, pode ser Aroma Árabe, me parece ter todo a ver. Eu não conheço particularmente, mas me parece ter a ver. Tem algumas outras também que a gente pode, né, ir falando aqui dessa literatura contemporânea. Agora tem esses títulos aparecendo com mais facilidade por causa da editora, então esses títulos vão começar a aparecer mais. Um nome que eu acho que eu vou ter que citar aqui, talvez para encerrar, que eu vou recomendar, é o Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish é o grande poeta nacional palestino, que é o grande símbolo da resistência palestina, da causa palestina, um dos grandes nomes da literatura do século XX. Ele é falecido, não é? Ele é falecido e ele escreveu prioritariamente sobre isso, né, sobre essa temática do palestino e da luta palestina. E tem duas traduções, na verdade, agora 3 traduções já da editora Tabla também, do Mahmoud Darwish, que um é traduzido por um colega meu, Marco Khalil, que chama Da Presença da Ausência, um outro que é o 11 Astros, e um terceiro que é o mais recente, que chama Da Memória para o Esquecimento, A Memória para o Esquecimento, Uma Memória para o Esquecimento. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas é o mais recente. Fala o teu Instagram, porque o pessoal vai te seguir e aí você vai publicar essas coisas no seu Instagram. Qual é? Beleza. É Pedro Martins Criado. É o meu nome inteiro, só tudo junto aí, é meu Instagram. E quem quiser aparecer por lá também, a gente às vezes posta umas fotos da minha gata. A sua gata tem 4 patas ou tem 2? Não, tem 4 patas. Ela é pretinha, chama Vandinha. Como chama? Vandinha. Não podia ser Salma, Podia dar o nome da gata do Profeta também. O Profeta tinha uma gatinha que ficou famosa na tradição islâmica, chamava Moiza. Mas é difícil de pronunciar, então não vou ensinar. Moiza. Difícil. Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês que vieram assistir essa live do Pedro, que é preciosa. Quem está perguntando aí, vai ser salvo agora, vou salvar agora. Pedro, vamos ano que vem voltar a falar de novas coisas árabes? Você vai soltar um monte de tradução daqui a pouco, não é? Eu tenho uma aí que está no prelo, também uma dessas dos tempos clássicos, chama Relatos da China e da Índia, está prevista aí para o começo do ano que vem. Essa da literatura de viagens, mexe bastante com geografia, se você gosta de literatura das maravilhas, tem essa temática também. Então, o prato cheio está para chegar aí. E os projetos futuros também, inshallah, umas obras importantes que a gente consiga trabalhar durante o doutorado, né? Tá. Alguém falou aí, está tendo uma feira de livros da USP, que a Tabla está lá representada, e uma outra editora, desculpa, eu preciso citar, que eu gosto muito, que é a Boitempo, que também está lá presente. Né? Legal. Pessoal, uma boa noite. Pedro, cara, muito obrigado. Obrigado demais. Yallah. Massalama. Falou, Taki. Obrigado, viu? Tchau. Falou pelo...